Depois de muitos meses de preparação, de treinamento, chegou a hora de embarcar rumo a Portugal para fazer o caminho de Santiago de Compostela. E hoje, esse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre como foi essa preparação final, esse último dia, como foi a viagem, como foi chegar em Portugal. Se você já acompanha o meu canal, já sabe que tem alguns vídeos lá falando sobre o caminho de Santiago de Compostela, sobre o que é o caminho de Santiago de Compostela, como nós optamos em fazer esse caminho português, que vai começar essa jornada, enfim, vários detalhes você pode acompanhar lá. E hoje eu quero trazer um pouco para você dessa última preparação, dessa ansiedade inicial de se fazer uma viagem, dos detalhes que eram necessários serem observados para que tudo ocorresse bem desde o início. Nós passamos a semana toda organizando mochila, vendo se a mochila estava no peso, se estava tudo dentro do esperado. Até porque tem um detalhe muito importante que nós estávamos nos preocupando para essa viagem. Esse detalhe era não precisar despachar a bagagem. Além de perder um tempo muito grande, nós iríamos só com as mochilas. Então, nós estávamos nessa apreensão, assim, será que nós vamos conseguir passar ali pelo controle, pela companhia aérea e conseguir viajar sem despachar a bagagem? Além de, claro, toda a ansiedade de chegar num lugar desconhecido, fazer todo um trajeto. Então, esse foi a nossa ansiedade principal. Mas no domingo, dia 19, a gente já tinha tudo meio que organizado. Durante a semana nós conseguimos fazer a mochila, pesar, mas é necessário sempre na última hora a gente dar uma revisada em tudo isso, né? Ver se está tudo ok, mochila, o que estava levando, se era realmente o necessário, se tinha excesso, se a mochila ficava confortável para se fazer o caminho, enfim, foi uma manhã de preparação, né, os últimos detalhes, passaporte, além de dar uma olhada novamente no trajeto que nós teríamos, quais seriam as etapas, aonde iríamos fazer as paradas, enfim, fazer uma última análise. Foi tudo tranquilo, estava tudo ok, deixamos tudo pronto, almoçamos e fomos para o aeroporto. Geralmente em voos internacionais aconselha-se chegar em torno de 3 horas antes, em virtude de todo o processo. Check-in, despacho de bagagem, passar por raio-x, passar por controle de passaporte, e é sempre vários voos saindo mais ou menos no mesmo horário, então muitas pessoas chegando também nesse horário, então é necessário que chegue antes. Chegamos lá e como não tínhamos que despachar a bagagem, isso era o que queríamos, então fomos direto para o raio-x, passamos tranquilamente, o check-in estava feito eletronicamente, né? Então passamos pelo raio-x, passamos pelo controle de passaporte e até então tudo certo. Viajamos sem despachar bagagem, não vamos ter mais surpresa, quer dizer, ainda tinha o risco de chegar na porta do avião e eles pedirem para despachar. Com as mochilas, a recomendação das companhias aéreas é viajar com mochilas de até 40 litros, para que elas possam ir na cabine, certo? Desde que elas atendam as medidas também que são exigidas aí nessas companhias aéreas. A minha mochila era uma mochila de 50 litros, mas nós conseguimos distribuir melhor a carga, usamos bolsas de mão que eram dobráveis para depois colocar na mochila, enfim, tivemos esse cuidado e deu tudo certo. Não precisamos despachar bagagem, não tivemos surpresa nenhuma, então tudo ok nesse quesito. Chegando cedo, a gente consegue aproveitar também as salas VIPs, os lounges, que os cartões de crédito, muitos cartões de crédito, eles oferecem. E isso é uma boa alternativa para quem faz voos longos, porque você descansa melhor em tempos de espera longa, você consegue se alimentar e que isso também traz uma economia, porque os custos de qualquer refeição em aeroporto são custos elevados, então a gente conseguiu usar as salas VIPs tanto na saída aqui do Rio de Janeiro, quanto na chegada em Lisboa, né, que a gente teve um longo período de espera, mas vamos por partes, né? Então usar essa possibilidade que os cartões de crédito nos dão é muito importante para ter uma viagem tranquila, com descanso, com possibilidade de uma boa alimentação e, é claro, tomar um vinho para relaxar, fazer um bom voo, enfim, utilizar disso que está disponível para nós. Fizemos um bom voo, embarcamos na hora, deu tudo certo, um voo de aproximadamente 10 horas, em torno de 10, e filme, li,
vi outro filme, jantei, escutei música. Infelizmente, eu tenho um pouco de dificuldade em dormir em voos longos, mas com essa questão agora de entretenimento, eu consegui utilizar os recursos para que o voo passasse o mais rápido possível. Mas foi um voo tranquilo. Chegamos em Lisboa, passamos também por raio-x, por controle de passaporte, e nós tínhamos uma longa espera, era em torno de 6 horas de espera em Lisboa para fazer o voo para Porto. Então aí também utilizamos a sala VIP, até porque Lisboa é um grande hub da aviação da Europa, onde tem muitos voos nacionais, internacionais, então milhares de pessoas girando pelo aeroporto, o aeroporto estava cheio, então foi uma boa opção. Apesar de as salas dar a possibilidade de utilização de 2 horas no máximo, então eles liberam a entrada na sala a partir de 2 horas antes do horário do embarque, a gente conseguiu se distrair aí, passando um pouco pelas lojas, fomos para o lounge, né? Nos alimentamos, descansamos, enfim. Voo para Porto também foi um voo tranquilo, mais ou menos 1 hora de duração, até enfim chegarmos a Porto, que seria o nosso início, né, da jornada do caminho de Santiago de Compostela. Não necessariamente caminhando, mas seria o nosso início do caminho português. Chegando em Porto, pegamos um táxi e, por coincidência, o nome do taxista era Tiago. Uma boa início, né? Uma boa apresentação para o que tínhamos pela frente. Claro, cada um tem essa informação como quer, e nós acreditamos que era um sinal de boa sorte para a nossa jornada, já de encontrar uma pessoa com o nome de Tiago, que é o nosso objetivo final. Chegamos, fizemos o check-in, tudo certo, eu e a Fernanda saímos próximo ali do hotel para encontrar um mercado onde a gente podia comprar água, lanche, porque no dia seguinte nós começaríamos a andar, então ter esse suporte, né, de água, de alguma comida é fundamental. E também para comprar os bastões que a Sandra usaria no decorrer do caminho, né, os bastões de caminhada, que é muito interessante. Aproveitamos para dar uma caminhada no bairro, estávamos na Europa, tínhamos que aproveitar. Então, um bairro muito tranquilo, um pouco afastado do centro de Porto. A escolha foi por ser um bairro próximo à estação de trem, né, onde nós pegaríamos o trem no dia seguinte para ir para Valença. Então, essa logística também é muito importante, você entender onde você vai ficar próximo dos lugares aonde você vai precisar utilizar. Então, essa foi uma opção. Mas um bairro tranquilo, próximo, um bom shopping, onde nós conseguimos comprar tudo em um mercado que tinha dentro do shopping, e também próximo ao estádio do Futebol Clube do Porto. Um estádio moderno, grande, muito bonito para quem gosta de futebol e conhece um pouco da história do Futebol Clube do Porto. Aproveitamos para caminhar tranquilamente, estávamos na Europa, tomamos um café, e isso também é importante quando você está viajando, independente do objetivo da viagem, de você desfrutar do momento. Né? Isso você também tem que fazer no seu dia a dia. Muitas vezes as atribulações do dia a dia, a correria que nós temos, nos impedem de desfrutar de um simples café, de uma caminhada tranquila por algum lugar agradável. Então, tenha esse cuidado com você mesmo. Se dê essa oportunidade, mesmo quando o seu objetivo, o seu propósito é um pouco diferente disso, mas aproveite os momentos. Voltamos para o hotel para descansar um pouco. E aí tem uma história bem interessante e peculiar de quando nós chegamos no hotel para fazer o check-in. Então já chegamos cansados e queríamos descansar, e já estávamos preocupados com o jantar, o que iríamos comer, né, à noite. Não tinha nada muito próximo. Aí a Sandra fez a seguinte pergunta para o rapaz que estava nos atendendo: vocês oferecem jantar? O que ela queria perguntar era se tinha restaurante no local. Mas como todos sabem, a interpretação é um pouco diferente. A resposta do atendente foi: não, nós não oferecemos jantar. Se vocês quiserem, vocês podem ir ao restaurante e pagar. Então, logo de cara, teve uma apresentação bem humorada do que seria a cultura portuguesa que nós iríamos encontrar aí nos próximos dias. E foi o que fizemos. Descansamos, fomos para o restaurante, tomamos uma sopa muito boa, um bom vinho, que afinal nos acompanhou durante praticamente todos os dias. Uma taça de vinho sempre era bem-vinda. E finalizamos o nosso dia conversando um pouco sobre as expectativas. O que o dia seguinte iria nos apresentar? Qual seria a ideia? Como nós enfrentaríamos o caminho de Santiago de Compostela?
Eu estava um pouco apreensivo, como a Fernanda e a Sandra iriam andar, né, como seria a jornada delas. Sabia que fisicamente estavam preparadas, mas como todo o esporte, a gente só mostra a nossa condição real na hora de entrar em campo, na hora de enfrentar as adversidades. E no dia seguinte começaria isso. Finalizamos o nosso dia, chegamos em Portugal, tudo certo, todos prontos e ansiosos para começar o caminho. Precisávamos de uma ótima noite de sono e que foi o que aconteceu. Então, pessoal, essa foi a nossa chegada, o nosso primeiro dia, o nosso caminho, as nossas expectativas de início, a apreensão de uma viagem, a apreensão de será que nós vamos precisar despachar as bagagens ou não, enfim, todas essas ansiedades, essas preocupações que se tem no início de uma viagem. Então hoje começa o relato da nossa jornada. Chegamos em Portugal e no próximo dia começaríamos o caminho de Santiago de Compostela. No próximo vídeo vamos conversar um pouco sobre como foi o nosso primeiro dia, as primeiras impressões e como é essa felicidade de você dar o primeiro passo depois de ter feito todo um planejamento, de ter se preparado e finalmente começar a nossa jornada. Nos acompanhem, deixem os seus comentários, perguntem, vamos fazer desse canal algo interativo, para que você que tem curiosidade em fazer o caminho de Santiago de Compostela ou entender um pouco mais sobre o que representa para cada um esse caminho, converse com a gente. Até breve com o primeiro dia da nossa caminhada.